Olá meninas, vamos a mais uma demonstração aqui de Shadowline para vocês acompanharem do início ao fim. Mostrar para vocês um pouquinho aí, né, o desenho, um desenho PMU, um desenho estrutural, onde tem o comprimento, altura, espessura, com o devidamente espaçamento, né, para o melhor proveito dos fios. E vamos à colorimetria, sempre escolham uma colorimetria de acordo com os fios naturais dela, tá? Não é uma cor que a gente escolhe porque a gente quer ou porque o cliente quer, não. Se a cliente tem pelo na sobrancelha, sempre escolham a cor de acordo com o pelo. Esse pontilhado que é feito dentro do design vai limitar onde o fio termina e aonde o fio inicia. Inicia sempre da linha do desenho e finda sempre nessa linha branca. Eu nomeei essa linha branca de guideline, porque é uma linha referencial. Eu ensino isso no meu curso online, é mestre da micropigmentação. Essa linha, ela é um norte, ela direciona. Vejam a quantidade de pigmento que vocês vão colocar na lâmina. Não é muito pigmento, tá? Isso, inclusive, é um controle que você vai ter sobre a profundidade da lâmina na pele. Estiquem muito bem a pele. Esse não é o meu melhor jeito de esticar, não é assim que eu sempre faço, tá? Mas eu tô esticando dessa forma para não atrapalhar aqui o vídeo e vocês terem uma boa visualização. Mas esticando em 3 apoio é garantido que vai dar sempre super certo, tá? Percebam que eu faço. Esse é o esticamento que eu sempre faço, que eu sempre adoto, tá? Eu estico na glabela e também aqui com a mão que eu tô com o tebore. Então, esse é o jeitinho mais tranquilo de estar esticando. Agora, para fazer os fios iniciais, eu consegui estar esticando desse jeitinho em 3 apoio. Quando a sobrancelha ela não está em 3 apoio, para vocês é muito ruim, porque literalmente a pele vai escorregar em algum momento e isso vai dificultar a vocês fazerem a implantação correta. Muita gente quer ter um fio limpinho, preciso, bem bonito, bem organizado, só que se você não estica muito bem a pele, você não consegue esse resultado, tá? Então, é esticar, apoiar e pegar a quantidade ideal aí de tinta na pontinha da lâmina, tá? Se vocês estão aqui, vocês estão gostando desse vídeo, já deixem aí o like, se inscreva no canal para sempre serem avisados pelo YouTube de quando eu subir mais vídeos, tá bom? Então, dessa forma também, vocês vão fazendo todo o preenchimento, né? Fazendo mais fios aí de esqueleto, com um espaçamento correto, tá? Se você pretende preencher a sobrancelha, a margem de espaço entre um fio e outro pode ser de 2 a 3 milímetros, tá? Mais ou menos aí nesse espaço. Então, é o suficiente. Então, você vai dando esses espaçamentos, isso vai ajudando a depois estar preenchendo. E na parte inferior do desenho, sempre vocês podem, tá, meninas? Sempre aproximando mais esses fios, tá? E lá na parte superior, vocês espaçam um pouquinho mais. Percebam que agora a lâmina ela vai tocar no fio inicial e ela vai finalizar na guideline. Olha, ela curvou na guideline, tá? Por que que eu curvo na guideline? Porque se eu criei esse mecanismo para fazer do lado direito com esse caimento, quando eu for replicar, quando eu for espelhar para o lado esquerdo, eu vou fazer com o mesmo caimento. E qual que é o maior erro, né, de muitas profissionais que querem ter um trabalho espelhado? É quando elas não criam, não utilizam uma técnica para fazer esse espelhamento. O espelhamento, o que que é? É você replicar, reproduzir do outro lado tramas parecidíssimas, né? Não digo igual, porque os dois lados da sobrancelha não são iguais, nem mesmo o desenho, nem mesmo a trama, mas pelo menos reproduzir, se aproximar daquilo que foi feito do lado direito, tá? Então, estiquem muito bem a pele. Como vocês podem ver, o retorno de linfa acontece, mas é mínimo possível. Uma gotícula ou outra de linfa sempre vai, às vezes, subir em cada fio, mas isso é muito controlado quando se tem a pressão correta. Tanto a pressão do tebore, quanto a pressão da lâmina e a pressão do esticamento. Não é só uma coisa e a outra. Tem gente que fica assim... qual é a marca do pigmento que você usa? Gente, não é somente a marca, mas sim a forma que você utiliza essa marca. Por exemplo, quando você usa um pigmento que a marca ela tem uma característica de ser um pigmento mais denso, você vai ter uma linha, uma forma de trabalho. Quando ele é um pouquinho mais ralo, até a quantidade de pigmento que você pega na lâmina é também diferente.
tá? Então, não é somente a questão de marca, porque marca de pigmento não faz o nosso trabalho, tá? O que faz mesmo são as técnicas inerentes a ela. Então, quando a gente conhece o produto, quando a gente utiliza esse produto da forma correta e combinado com a necessidade que o cliente tem, aí sim a gente vai ter um ótimo resultado. Por exemplo, aqui nesse vídeo, como vocês podem ver, eu estou chegando numa região que é o ponto alto. Esse ponto alto quase não tem pelo. Então, eu vou precisar fazer aqui uma técnica associada, como eu citei no início do vídeo. Eu vou estar fazendo a técnica Shadow Line, porque eu preciso trazer intensidade nessa sobrancelha. Essa região, além de faltar naturalidade, também falta o volume, porque se não tem nem fio, o que dirá volume de fio, né? E a gente pode trazer essa ilusão de volume de fio quando a gente tem bordas com fios e o centro da sobrancelha com o sombreado. Então, a gente traz uma intensidade que parece que a sobrancelha é cheia de fio, né? Quando que, na verdade, é uma intensidade provocada através da técnica Shadow, que eu vou estar fazendo aqui com dermógrafo e agulha de uma ponta. Então, sempre fazendo dessa forma não tem como dar errado, né? Sempre façam uma análise, avalie, porque cada cliente requer uma técnica específica, tá? Não dá pra gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu prefiro, porque eu gosto dessa técnica ou daquela. Não dá. A gente precisa ter toda a cautela. Agora eu vou fazer um shading, um shadow aqui em cima dessa linha. Quase que uma outline, essa técnica de contorno. A gente só contorna a linha do desenho, a linha do design. E você pode fazer no movimento vem ou no movimento vai, como eu estou fazendo agora, que é a parte do finalzinho para encontrar ali onde eu já tinha começado. Não tem problema. A pele dela é uma pele mais favorável para fios, ou seja, ela é mais resistente para fios do que para shadow. Para shadow ela teve um pouquinho de resistência na hora de receber essa técnica, ou seja, desse pigmento subir, tá? Mas cada pele é uma pele e a gente de tanto vai trabalhando, né? A gente já vai conhecendo. Durante o procedimento, quando você faz a primeira passada, às vezes algumas clientes esse pigmento vai subir mais facilmente, outras não, mas tá tudo certo. Com jeitinho, sempre, paciência, delicadeza, você vai chegar num bom resultado. O que não pode é você, por desconhecer o seu material, não saber como funciona um dermógrafo, não saber como usa uma agulha de uma ponta. Para o movimento vai, para o movimento vem, a agulha tem que estar posicionada de forma diferente. Muita gente não sabe disso e por isso que às vezes só cria machucado na sobrancelha ao invés de uma boa implantação. Então, assim, existe uma série de conhecimento, tá? Que é muito além da arte, muito além de só uma pintura com agulha. Que vocês podem, né, sempre estar se aprofundando. Quem vai ingressar na área pela primeira vez, quem vai começar a trabalhar com micro, tem toda uma bagagem, né, para conhecer um pouco como é que funciona esses materiais. E, é claro, todos os resultados, todos os pós e contra também, né? Tudo também que envolve aos cuidados e também, caso aconteça, por exemplo, de dar um pouco mais de machucado, né? Por conta de ter usado a agulha de maneira incorreta, ou então não sentiu a vibração correta da agulha, não testou para ver se está implantando corretamente. Então, assim, são inúmeras situações que podem acontecer, mas que quando a pessoa tem uma boa bagagem na micropigmentação, tudo isso é reversível, tá? Então, na micropigmentação tem que ter muita dedicação, tá? É uma arte linda. É maravilhoso a gente trabalhar com a autoestima das nossas clientes, ver o quanto que elas ficam felizes de estarem mais bonitas. E nós também, em contrapartida, a gente também fica muito feliz quando a gente entrega um bom trabalho, que a gente arranca um sorriso da nossa cliente. É muito gratificante trabalhar com isso. Mas a gente não pode esquecer que nós temos que ser responsáveis por esta arte, né? E quanto mais a gente sabe, mais a gente estuda, mais a gente tem para entregar para as nossas clientes e, claro, também faturar ainda mais.
Aqui eu tô fazendo uma implantação, como vocês podem ver, ela tá linfando um pouquinho mais do que os fios, tá? Na técnica shade ela tá linfando um pouquinho mais, mas não tem nada demais não, tá? É só ter mesmo o controle. E essa técnica, quando a cliente linfa demais, uma dica que eu dou para vocês é, vocês podem procurar fazer um pouco mais de pontilismo. Vai aqui uma super dica para vocês, tá? Quando o cliente tiver, sangrando demais, muito resistente à implantação, façam pontilismo, vão com calma, porque na micropigmentação tem uma coisa chamada fagocitose. A fagocitose é um processo de multirreparação da pele. Então, ela repara por dentro e por fora. Então, quanto menos agressão e trauma, mais implantação, mais fixação. Agora eu vou espalhar um pouquinho o pigmento aqui em cima dessa micro. Essa saturação vai ajudar aí esse fiozinho, né, ficar um pouco mais latente. Eu espalhei na sobrancelha toda porque na cauda também tem fios, mas vale lembrar que shadow não precisa de saturação, tá? A não ser que você esteja fazendo com Tebori. Se estiver fazendo com dermógrafo e você fizer uma saturação, você vai passar vergonha, porque não precisa, tá certo? Então fica aqui a minha dica para você não ficar passando vergonha e perdendo tempo. Porque a micropigmentação com dermógrafo já tem uma boa implantação, porque ele trabalha por BPS, que é batida por segundo. Quando a gente está fazendo o fio a fio, é com indução manual, é com as suas mãos. Então, a gente precisa ter mais pigmento nessa região. Aqui eu vou fazer uma limpeza usando a espuminha, né, de limpeza. Essa espuminha é muito boa, porque o pigmento orgânico, ele tende a manchar demais a pele. Então, vocês não podem dar mole, tá? Vocês têm que limpar com bons produtos. De preferência, os dermocosméticos, porque além de tratar essa vermelhidão que às vezes fica durante o procedimento, vocês vão ter ali também um controle, um gerenciamento da pele. E assim, fica muito melhor de vocês finalizarem a micropigmentação, irem para o acabamento, porém, com a pele ali também já se restaurando com os produtos adequados, tá? Então, é muito importante a gente ter esse carinho, esse cuidado. Isso se chama gerenciamento de pele, tá? Durante o procedimento, é muito necessário sempre a gente estar fazendo esses tipos de cuidado com a pele. Porque quanto mais a gente cuida da pele já durante o procedimento, melhor ela responde ao estímulo durante a fagocitose. Olhem aí bem de pertinho esses fios que eu já fiz do esqueleto. E agora eu vou fazer o preenchimento. Vou puxar um fio do esqueleto. Existem inúmeras formas de preencher. Como ela tem bastante fios aqui na frente, essa foi a minha escolha para ela de preenchimento. Estou puxando um fio do esqueleto. Vou posicionar a lâmina, depois eu faço o fio, sempre assim. E o fio, as pessoas ainda têm o costume de fazer às cegas, tá? Faz e puxa para qualquer lado. Não, você tem que ver aonde o fio começa e aonde ele termina. Olha aí agora com a escovinha, baixando o pelinho para vocês verem bem. Olha lá a parte de shadow também, que ela não tinha no ponto alto. E essa foi a principal queixa, ela tinha uma sobrancelha incompleta. Ela não tinha o ponto alto, essa era a principal queixa dela. E agora com essa técnica de shade, todos os volumes, né? Através dos micropixels, né? Quem aqui já é micropigmentadora sabe que quando a gente utiliza o dermógrafo, ele traz os micropixels e aí isso remete ao pelinho crescendo, tá? Por isso que a técnica associada, né? A técnica de fios associada com a técnica de shadow, ela é uma técnica quase que, aqui no Brasil, né, vamos falar, o nosso arroz e feijão, né? Feijão com arroz, porque é uma técnica que se combinam, elas se complementam. É uma técnica que fica muito bonita, muito sofisticada. E claro, como qualquer técnica, ela tem que ser feita corretamente. Então, tem que também esticar. Não é esticar demais, porque senão a agulha pula, tá? Então, assim, tem que esticar
até que você sinta essa vibração da agulha na pele e que você sinta também que a implantação tá indo, tá? Tá acontecendo. Agora, se você sentir que a agulha não tá implantando nada, né? Inclusive, você pode esticar a luvazinha que você vai usar para fazer, com todo cuidado, né? Para não estar se furando, é claro, e não usando essa agulha no cliente. Mas dá para você testar essa agulha. E também num copo com água, se o pigmento jorrar, é porque a agulha tá boa, tá? Num copo descartável, coloca um pouquinho de água, façam o teste para ver se a agulha tá jorrando o pigmento. Se estiver jorrando, significa que a agulha tá ok. Então, às vezes também, por exemplo, se você faz um movimento de vem, qual é a posição da agulha? Ela tem uma posição para ficar. Se você faz o movimento de vai, também tem uma posição. Então, a posição ela influencia muito. Se você faz o movimento de vai, mas a agulha ela tá posicionada em cima, então e já não vai fixar muito bem. Então, por exemplo, se você faz o movimento de vem, a agulha tem que estar em cima. O movimento de vai, a agulha tem que estar embaixo. O de vem está em cima e o de vai está embaixo. Então, quando a agulha não está nessa posição corretamente, isso atrapalha muito. Ó, a cada sobreposição agora que eu vou fazendo, essa cor vai subindo mais, tá? Então, olha, cada vez que você vai voltando nessa área, jorrando mais um pouquinho de pigmento, fazendo a implantação, você vai observando que vai escurecendo. Então, é de sobreposição em sobreposição. Para você não criar manchas nessas regiões, vocês precisam sempre espalhar muito bem o movimento, porque senão não fica uma técnica bonita. Não vai remeter ao volume que a gente quer. Então, precisa fazer uma passada uniforme. Eu sempre deixo um pouquinho mais escuro a parte de baixo e a parte de cima eu deixo mais soft, mais translúcido. Isso ajuda muito nessa questão da percepção aí da técnica. Porque quando a gente tem a parte de cima um pouco mais translúcida, a gente consegue ainda ver os fios. Agora, se eu escureço a parte de cima 100%, você não vai mais conseguir ver os fios. E aí não tem por que eu ter feito os fios. Agora vai uma dica muito importante para vocês. Peguem o caderninho e a caneta que eu vou soltar uma dica boa aqui. Tem uma manobra aqui que eu tô fazendo que ela é paralela aos fios. Imagina só uma hashtag. Quando você cruza os fios, você aumenta o nível de inflamação. E isso vai te atrapalhar no resultado final quando tiver cicatrizado. Quando você faz como se fosse uma hashtag cruzando os fios, isso vai fazer com que o nível de inflamação aumente, o nível de casca também aumente, e isso vai fazer com que o fio não fixe nesse local. Então, percebam que aonde tem fios, eu acompanho o sentido dos fios. Então, essa é minha dica de ouro para hoje, para esse vídeo, para vocês nunca esquecerem de fazer a técnica Shadow Line paralelo, quando você estiver usando o dermógrafo. Gravem bem isso, quando tiver com dermógrafo, vocês sempre fazerem paralelo aos fios, tá? Não pode cruzar. Se você cruzar, onde está o fio, tá? É somente aonde está o fio. Na parte de dentro, onde a agulha está agora, você pode cruzar, não tem problema, porque ali não tem fios. Agora, no contorno, não pode. Quando você cruza, você aumenta o nível de inflamação, você aumenta o nível de casca e isso vai comprometer o resultado. Então, muita atenção a isso. Aqui eu uso para limpar lenço umedecido e algodão. Mas o meu favorito mesmo é o algodão, tá? Para técnica de shadow, eu gosto mais de limpar com algodão, porque eu preciso ver bem esses pixels ali já implantados. E como a agulha faz microperfuração na pele, né, nesse BPS, nessa batida por segundo, então a agulha fura a pele, quando a agulha retorna para o interior da agulha, a tinta é jorrada ali para dentro desse microfuro por vácuo, tá? Esse próprio furinho da pele suga o pigmento para o interior. Então, quando você passa muitas coisas úmidas nesse local que foi recém-furado pelo dermógrafo, pela agulha do dermógrafo,
você tem uma chance menor de implantação. Por isso que às vezes vocês falam assim, ai, nossa, mas o meu eu faço, mas eu não consigo ver os pixels, eu não consigo ver os fios. É porque a gente, assim, com o tempo, né, é claro, vocês vão treinando essas questões de uso de material associado à técnica, porque para fios e para shadow, a gente tem que limpar com material adequado. Então, por exemplo, para eu ver os fios, eu sei que eu tenho que limpar com lenço ou com algodão molhado em água também, dá super certo. Agora, quando é para limpar o shadow, vocês podem estar usando o algodãozinho. É bem delicado, bem suave. Olha aí como é que já tá ficando a intensidade dessa sobrancelha, gente. Então, usando o algodãozinho, vocês vão ter sempre a questão assim de ter o cuidado mesmo, né? Para poder não ferir, não machucar essa pele, tá? Olha aí, gente, como é que tá ficando essa técnica linda, Shadowline, minha técnica favorita, uma técnica que eu gosto bastante, porque é uma técnica coringa aí para estar usando, né, em diversas clientes. Eu espero de verdade que todas vocês tenham curtido esse trabalho. Eu tive o maior carinho de fazer ele do início ao fim, contando para vocês aqui os mínimos detalhes do que vocês podem estar fazendo para melhorar. Essa técnica, ela dá intensidade, ela dá volume, você consegue colocar o volume aonde a cliente precisa e não é difícil. Deixe nos comentários aí e até o próximo vídeo.